Boa noite. Vamos abrir em Isaías 65. Isaías 65. Veja o versículo, inclusive aqui eu nem coloquei o versículo, eu que estou tentando achar aqui, irmãos, mas é o versículo 11, só o versículo 11. Mas a vós outros que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para Deus a fortuna e misturais vinho para o Deus destino. Um texto incrível. Vamos orar, que o meu Senhor, que é glorioso, maravilhoso, aqui temos o teu livro, a verdade está exposta aqui para nós, e eu preciso de tua graça para poder comunicar aos irmãos aqui esta verdade tão incrível da tua palavra. Então, estamos diante de uma situação difícil em nossos dias, mas o Senhor é o Deus do impossível. Então, nós lidamos contigo, Senhor, e queremos ser fiéis e fiéis a ti. Na tua graça agora, enquanto eu prego, em nome de Cristo. Amém. É difícil pregar assim num texto desse, quando nós estamos já perto do Natal, né? A gente tem tanta coisa a falar sobre o nascimento de Cristo, sobre textos assim. E agora o pastor me abre num texto desse. Mas quando a situação clama para a gente pregar à luz do que está acontecendo em nossos dias, não tem outra alternativa, irmãos. Deixemos de lado as festas e preguemos o que está acontecendo. Como hoje falo muito de prosperidade, eu acho que eu não tenho esgotado o assunto de prosperidade. Eu tenho pregado muito sobre isso aqui na igreja, e todo mundo sabe o que a Bíblia ensina sobre prosperidade. Tem aquela prosperidade que é verdadeira, a prosperidade que vem de Deus, a prosperidade inclusive material que vem de Deus, quando cada crente é dizimista. Isso aqui é promessa até para incrédulos, irmão. Se todo mundo fosse dizimista, dando no local certo, não faltaria recursos na sociedade. Porque o dízimo é um imposto do Rei da Glória. Não é meu, não é. É do Rei da Glória. Tá? Mas aqui eu quero tratar, irmãos, porque eu sei que nós precisamos conhecer o homem no coração, né? O Spurgeon diz que Deus não conhece, ou não lida, conhece, não lida com o homem na mente, ele lida no coração. E isso é importante, irmãos. A pregação deve chegar ao coração. Tá? Se nós quisermos saber sobre prosperidade, nós temos que deixar que Deus nos ensine. A gente quer, irmãos, eu sei que todos os irmãos querem uma prosperidade material. Quero mesmo. Eu tenho sempre falado aqui, qualquer pessoa crente que quer ficar assim bem de vida, rico, desde que seu coração não esteja preso àquilo, você trabalha, você luta e você adquire. Tem problema. Se Deus lhe deu capacidade para isso, por que não? Por que não vai juntar uma fortuna aqui? Não deve ser o que nós vamos buscar e gastar nossa força, deixar de lado o mais importante que é a vida espiritual, as buscas de coisas eternas, por causa dessas necessidades materiais, né? Mas não tem nenhuma lei contra isto. Não tem. Se Deus abençoa um crente para ele ficar rico, que ele fique. Foi bênção de Deus, né? Então, irmãos,
Mas também é bom que nós vejamos o que está por detrás do ímpio. Por que ele quer isso? Qual o propósito do ímpio? O texto aqui fala. Deixa eu até mostrar para os irmãos aqui que Deus está, nesse capítulo, atacando Israel rebelde. Sempre os homens foram assim. Olha, quantos anos foi escrito isso aqui? Quantos anos atrás? 3.000 anos atrás foi escrito esse livro. E o homem é o mesmo. O tempo de Isaías, a mesma coisa, irmão. O homem não muda. Se Cristo não voltar, o homem vai ser assim até no milênio. Né? No milênio, o mundo vai estar cheio de gente assim, rebelde. O diabo preso, lá no abismo. Mas os homens serão o mesmo. O milênio é para provar que o homem é o que é sem o diabo. Tá? E é assim, queridos irmãos. Então, o que Deus faz nesse capítulo? Ele mostra o trabalho soberano dele para Israel. Olha o versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Olha, irmãos, basicamente é um tapa com luva de pelica que Deus está dando no rosto de Israel, por assim dizer. A bondade de Deus, ele fala luva de pelica, né? Mas aqui ele está falando, olha, fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Impressionante a obra da graça. Né? E os irmãos devem deleitar nesse capítulo. Quando você estiver lendo Isaías, põe os seus olhos nesse capítulo. Vocês estão pondo os olhos numa mina de ouro espiritual. Tá? Veja, então, o versículo 11. O versículo 11 é como se Deus parasse de falar sobre os eleitos dele, sobre o povo escolhido dele, e volta para a incredulidade. Sempre teve, né? Ele volta sua face para a incredulidade que havia em Israel. Queridos irmãos, é bom que vocês saibam que milhares de crentes verdadeiros jamais foram abençoados com riquezas daqui. Nem os apóstolos, irmãos, lembram? Os apóstolos que trabalharam duramente, sofreram, o Senhor não deu riqueza para eles. Mas eles tinham uma alegria impressionante no coração por conhecer Cristo. Tinham um prazer de sofrer por o Senhor. Né? Aqueles que receberam crentes, obviamente, que receberam em abundância bens terrenos, foram fiéis ao Senhor. O Velho Testamento fala de grandes homens de Deus que foram ricos. Mas eles tinham aquilo, irmãos, como coisas elementares, passageiras. Eles não se apegavam àquilo. Então, nesse capítulo de Isaías, nós vemos como Deus mostra que os que buscam prosperidades, quem são? Onde está o coração do homem quando busca prosperidade? O que está de errado nisso? Nós, às vezes, irmãos, olhamos e não vemos o que há por detrás do que está acontecendo. E a gente precisa saber. Não é verdade? Incrivelmente, a Bíblia mostra. E nesse versículo aqui, não tem um versículo tão claro que fala sobre o assunto, para mim, como esse não. Né? Então, o que os homens estão fazendo quando eles querem ajuntar dinheiro? Eles criam dois deuses. Eu sempre falei para os irmãos que Jesus falou, lembra, de um Deus chamado Mamon. Mas aqui ele apresenta dois ídolos. Veja, mas a vós outros, que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para quem? Olha os dois ídolos aqui. Para Deus a fortuna, e misturais vinho para quem? Para o Deus destino. Está vendo? Então nós estamos vendo aqui presente e futuro.
Veja como os homens ignoram o passado. Eles estão preparando, ou fazendo o quê? Preparando mesa para a deusa Fortuna e misturando vinho para quem? Para o Deus Destino. Puxa, então vamos ver aqui, irmãos, o que está por detrás dessa busca por prosperidade. Eu tenho 3 assuntos para tratar dentro do texto. Então é mistério que os irmãos acompanhem pela Bíblia. Nunca deixe a Bíblia de lado, irmãos. Eu já preguei em igreja que o povo abre a Bíblia, lê o que o pastor vai pregar, depois fecha a Bíblia e fica ouvindo apenas. Examina o que está escrito. Então, é uma mensagem textual. Então, precisa averiguar a verdade aí, tá? A primeira lição que estamos vendo aqui, que os homens que querem prosperidade mundana, eles revelam estar distanciados de Deus. Opa, onde está isso? Nós temos no começo, que vos apartais do Senhor e esqueceis do meu santo monte. Segundo lugar, os homens que buscam prosperidade, eles revelam estar trabalhando para a deusa Fortuna. Olha o ídolo aí. Em terceiro lugar, eles revelam estar trabalhando para o Deus Destino. E aí, então, eu tenho que explicar o texto para os irmãos. Vamos lá. A primeira lição que aparece aqui é que nós vamos ver que o principal é este. O assunto principal, a causa de tudo, sempre é afastar de Deus. Veja o texto. Mas a vós outros, que vos apartais do Senhor. Todo o problema do homem está, a origem do problema é o quê? A ausência de Deus. Pronto. Não vai colocar depressão, a família, outro problema, sociedade. Não, todo problema do homem, a não ser um problema de enfermidade mental e tal, um problema assim já mesmo confirmado pelos médicos, que é problema orgânico mesmo. Fora disso, é realmente um problema de afastar-se de Deus. Todo problema é isso. Está vendo? Como nós sabemos disso? Olha aí, irmãos. Mas tem lições aqui que eu preciso explicar para os irmãos. A primeira é a seguinte: o coração está longe de Deus. Quando aparto de Deus, apostato de Deus, meu coração está longe dele. É igual um homem que separa da esposa para outra mulher, ou a mulher separa do marido por causa de outro homem. Foi assim com Israel. Está vendo? Veja o versículo 1 do capítulo. Fui buscado, está vendo como Deus faz? Pelos que não perguntavam por mim. Israel abandonou Deus. Qual é o problema do homem? Desde a queda. Queridos irmãos, desde a queda. Foi assim. E prova como isso, irmãos? Primeiro, nós temos que lembrar que a Bíblia não mente. Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, expõe com clareza essas coisas, irmãos. Todos pecaram. Todos. Não tem diferença. Não há quem faça o bem. Os irmãos lembram daquele texto que já preguei aqui? Eu tenho várias mensagens naquele texto ali, onde Paulo começa a partir do versículo 9, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Tem mensagem ali. É para os irmãos saber que o problema do homem natural, o homem no pecado, é que eles se apartaram de Deus. Foi assim conosco. Foi assim comigo, foi assim com você. Nós nos apartamos de Deus desde a queda. A nossa história é essa, queridos irmãos. E Deus usa essa linguagem no livro de Isaías. Apartaram de mim. E a linguagem é pesada, assim, por assim dizer, de Deus, né?
que o povo não gosta de ouvir, mas é Deus falando. Outro detalhe aqui, irmãos, como é que prova isso? Nós olhamos para a aparência, olhamos aquele menino bonitinho que nasceu, olhamos aquela menina bonitinha que nasceu, olhamos aquela família maravilhosa. Tem problema ali? Tem. Qual o problema do homem? Coração. Deus sempre tratou com os homens assim. Os irmãos lembram quando ele falava com os judeus? Quando os judeus chegavam com todo aquele charme religioso. Olha, o senhor está assentando com pecadores. Vocês não lavam o copo, não lavam o prato, vocês comem com as mãos sem lavar. Jesus censurou tudo isso, porque ele olhava o coração. Ele diz: o coração está corrompido. Em Marcos capítulo 7, irmãos, qual o problema do coração do homem? É que lá dentro que está tudo. Irmãos, é o computador, é o coração. A tela do computador está a face dele, a voz dele, os olhos dele, e o que ele fala. Então, irmãos, o computador é o coração. É ali que está tudo bem tramado, queridos. Do coração do homem que procede tal, tal e tal. Aí diz, como acontece isso? Prova desde o nascimento. Desde o nascimento. O homem nasce para quê? Para duas coisas. O homem nasce para pecar e morrer. Viemos ao mundo para isso. Fazer essas duas coisas. Pecar e morrer. Os pais devem saber disso. Os pais que acham que o filho é um anjinho, você não sabe o que é um filho sem disciplina, sem orientação bíblica, sem mostrar para ele a verdade de Deus desde pequeno. Você vai ver o que é um Adãozinho. Você vai ver o que é ter uma bomba dentro de casa, uma bomba para a sociedade. Nós estamos vivendo com isso hoje, que leis são criadas para apartar ainda mais as famílias de Deus, para tirar as autoridades dos pais em disciplinar os seus filhos desde pequeninos. Não tratar como se fosse um anjinho que precisa disso, precisa de presente, precisa de comida, precisa de uma vida. Não, ele precisa de Deus. Até as músicas proclamam essa mentira. Nasci para te adorar. Nasceu nada, você nasceu para pecar. Então, queridos irmãos, veja bem, provamos pelo caminho nosso, pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras. A primeira coisa que você tem que lembrar: apartou o coração de Deus. Apartou dele. Não adianta. O homem pode falar de Deus, tu vai falar. Mas sabe, quando aparta de Deus, o que acontece? Olha o texto. Voltemos para o texto, irmãos. Os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte. Maravilha aqui, irmãos. Maravilha. Porque nós estamos vendo a realidade das coisas agora. E eu espero que os irmãos vejam com primor, com coração, isso aqui. Veja bem. Quando eu me afasto do Senhor, eu me afasto do ideal de estar com Ele. Olha a linguagem do Velho Testamento. Monte. Meu santo monte. Quando fala de monte, sempre na Bíblia está indicando um lugar alto. Obviamente. Mas é a linguagem do Velho Testamento para destacar um assunto que nós precisamos saber. Onde está Deus? No lugar alto. Isaías 57, não precisam abrir. Mas se os irmãos olhar, ali expõe Deus lá no alto. O sublime trono, o glorioso trono onde Ele está. Maravilhoso! Eu estou de cá e Ele está lá. Eu sou um pobre pecador, caído aqui, mergulhado no pecado, e meu Deus está no seu santo monte. A glória dele lá, de onde provém as bênçãos,
desculpa, de lá, de onde provém maravilhas, riquezas, coisas maravilhosas, eternas e até bênçãos materiais, de lá, do Santo Monte. Agora tomemos a palavra de novo. Olha o que diz o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aí ele faz aquela pergunta, irmãos. Quem subirá ao monte do Senhor? Os irmãos lembram dessa pergunta no Salmo 24? Impressionante, né? E aqui, os irmãos estão percebendo, quem subirá? O homem natural não quer. Porque ele se apartou de Deus. Por que ele se apartou de Deus? Porque ele quer o mundo. Ele quer o diabo. Ele quer o paraíso que Satanás criou aqui no mundo. Ele quer isso. Satanás idealizou um mundo maravilhoso segundo o coração dele. Um mundo que tem tudo. Um mundo de charme. Foi isso que ele apresentou para Eva e que Eva posteriormente apresentou para o marido. E é assim, queridos irmãos, Satanás não mudou. O mundo é o mesmo. Então, queridos, veja bem. Olha o que ele diz. Esqueceis do meu santo monte? Poderíamos até formar uma pergunta. Esqueceis vós do meu santo monte? É lá um lugar de glória. Eu quero perguntar, quando vocês querem coisas maravilhosas para vocês, crentes, onde vocês vão? Vocês vão para o pastor? Vocês vão pedir ao governo? Não. Vocês ajoelham, vocês rebaixam perante Deus, colocam a boca no pó e diz, Senhor, eu preciso disso. Nós estamos orando por um avivamento. Estamos orando para que Deus venha. Mas de onde vem o avivamento? Vem do alto. Vem do alto. Então é do Santo Monte. Agora o homem natural, ele esqueceu disso. Veja então, queridos irmãos. A morada de Deus é eterna. Os seus tesouros são eternos. Deus está envolvido em nos dar coisas grandiosíssimas, queridos irmãos. Quando Jesus chegou aqui, quando ele veio, ele assentava para falar, ensinar, ou ficava em pé pregando, ele mostrava tesouros eternos. Olha as cartas. O que nós temos? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e outras cartas mais. O que nós temos? Tesouros eternos. A Bíblia nos dá isso, porque vem de lá do Santo Monte. Os ímpios não querem. Eles apartaram do Senhor. Eles não querem o Senhor. Eles estão atrás dessas coisas aqui. Olha a vida de Caim, irmãos. Quando ele menosprezou o sacrifício que Deus queria. O que Abel fez foi menosprezado. Eu quero o mundo. Ele estava como que dizendo, eu vou criar um mundo diferente. Ele foi energizado pelo diabo e ele começou a construir o mundo dele, e é o mundo que nós temos agora, o mundo pré-fabricado por Caim. Olha como Isaú procurou. Ele queria bênção de Isaac, porque ele queria ter o mundo dele. Ele queria formar uma nação de reis, de príncipe. É isso que o homem natural quer. Irmãos, veja então, o lugar da família de Deus é no céu, não aqui. Então nós os crentes, devemos lembrar que temos nossos pés aqui, mas nosso coração está lá. Sempre estamos subindo, né? Os crentes sempre fazem viagem a Nova Jerusalém, todos os dias. Quando vocês entram no quarto, vão orar, vocês estão sempre fazendo uma viagem a Nova Jerusalém. Vocês não vão lá para ver quem está lá na cidade, vocês vão diretamente para o trono de misericórdia, onde o Senhor atende vocês. Olha, queridos irmãos, o plano de Deus não é dar comida, não é dar riqueza, não é dar conta bancária cheia de dinheiro, não é dar carro nem casa.
não é o plano de Deus. O plano de Deus é salvar homens e mulheres a fim de levá-los para o céu. O que foi que o Senhor falou? Ele diz lá em Lucas 19, o Filho do Homem veio buscar e salvar. Nós cantamos esses hinos hoje, irmãos. É por isso que esses hinos me deixam tão alegres. É quando aquele hino 12 que nós cantamos. Senhor, te adoramos. O Senhor veio para isso, deu sua vida para comprar a gente, trazer justiça de Deus para nos levar para o céu. Foi isso que entusiasmou os crentes. Foi isso que tirou as mãos deles do mundo. Aqueles que amavam, tirou as mãos. Eles começaram a pensar na glória. Essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte? O que os homens estão fazendo? Agora nós vamos penetrar no santuário diabólico do coração do homem. Olha o versículo. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, esqueceis do meu santo monte. Agora veja, irmãos. Os que preparais mesa para a deusa fortuna. Olha a linguagem do nosso Deus. Olha a deusa que aparece. E os irmãos sabem que todo ídolo tem, na voz de Deus aqui, todo o ídolo que os homens têm no mundo, tem esse título de deusa. Tá vendo? Não importa se o nome é Maria, Sebastião, Santo Antônio, São Genário, São Tomé, não importa, São Jorge, qualquer outro, até os nomes inventados dos homens aqui. Os homens sempre estão atrás de uma deusa fortuna. Eles fazem o quê? Olha, eles preparam mesa para ela. Como assim? Vamos lá. Primeiro, eles preparam essa mesa porque eles querem chamar a atenção dessa deusa. Os irmãos já viram como determinados ídolos, as pessoas põem até comida lá, aqueles ídolos que tem lá no Oriente, eles põem comida para aquilo. Impressionante, né? Eles oferecem sacrifício. Irmãos, a vida de idolatria do homem no mundo é uma vida de terror. Que foi tanto que a proibição principal de Deus para Israel era: não ajunteis com os pagãos, com aquelas nações, porque eles adoram os ídolos deles e vão chamar vocês. Mas foi falar, entrou aqui e saiu cá. Por quê? Porque o povo de Israel sempre tinha dentro da nação elementos e mais elementos milhares que sempre estavam empurrando o povo para a idolatria. Olha, queridos irmãos, aqueles reis perversos. O rei Joás. Joás ele cresceu, quando tinha a idade da minha netinha Ana, ele foi guardado por 7 anos, protegido por causa daquela perversa Atalia, que queria matar todos os filhos do rei que havia morrido. Deus protegeu. E Joás cresceu, ocupou o trono com a idade de 7 anos, protegido por um sacerdote piedoso, tá? E quando ele cresceu, que aquele sacerdote morreu, então ele mostrou quem ele era. As garras apareceram, a ferocidade de um assassino desviou o povo de Deus, sempre para a idolatria. O caminho do homem natural é sempre procurar um ídolo, quem eu posso adorar para abençoar minha vida. É por isso, irmãos, que os homens estão atrás disso hoje.
eles vão ali atrás, naquela igreja, lota aquela outra, porque aquele homem vai me abençoar, vai pôr a mão na minha cabeça, Deus vai me abençoar, eu estou até dando dinheiro, eu vou tirar assim o dinheiro da carteira e dar para ele. Aquelas mulheres vão lá, tiram o dinheiro da bolsa e dão para eles. E eles vão pensando que vão ser abençoados. Estão atrás de quê? Estão preparando uma mesa para a deusa fortuna. Olha, irmãos. Eles preparam. Vamos lá. Eles preparam essa mesa porque amam esta vida. Eles amam o mundo. Eles não querem pensar em morte. Eles falam que esse pensamento é negativo. Eles não estão nem aí. Eles querem viver. Então vem, deusa. Se é um Deus que pode me abençoar, que pode ser invocado e trazer fortuna para mim, nós queremos esse Deus. Os homens são assim. Em terceiro lugar, eles preparam essa mesa, dedicando inteiramente suas vidas para isso. Se tiver que consagrar os filhos para aquilo, eles vão consagrar. Se tiver que consagrar suas vidas para aquilo, eles vão consagrar. Eles dedicam completamente para Deus a fortuna. Os irmãos estão lembrados. Eu citei para os irmãos aqui, Jeremias 44, quando o povo mais pobre, o povo do bairro mais pobre de Jerusalém, que não tinha sido levado para a Babilônia, que ficou ali. O que aquele povo estava fazendo? Jeremias foi lá. A gente pensa que um povo pobre vai ouvir o evangelho. Não, é a mesma coisa. O problema do homem não é a aparência dele, não é a casa dele, é o coração dele. Quando Jeremias chega lá, que Jeremias começa a falar, nós estamos fazendo aqui casa, trabalhando, formando casinhas bonitinhas, trabalhando, preparando a mesa para a rainha dos céus. Eles queriam adorar, eles queriam que a rainha do céu viesse e melhorasse a situação. Mas nós estamos sofrendo porque nós deixamos de adorar, deixamos de trabalhar para Deus a fortuna. Olha, queridos irmãos, o que o homem no pecado faz. Eles vivem diariamente para isso. Vamos pensar aqui em Ezequiel, aquele grande profeta. Ezequiel teve visões de Deus. Ele foi diferente de Jeremias. Jeremias viu o lado natural. Jeremias conversou com o povo. Ezequiel não. Ezequiel viu coisas que Jeremias jamais viu. Ele foi levado em espírito para dentro do templo em Jerusalém. E ele viu lá gente, sacerdotes, adorando o sol, adorando outros ídolos dentro do templo. E a Bíblia diz ali que Deus, a primeira coisa, Deus saiu e se colocou na porta de saída. Depois diz que Deus saiu e foi para o Monte das Oliveiras. Por quê? O templo dele estava contaminado. Está vendo, queridos? Deusa fortuna. Olha a natureza do homem. E se você não é crente, impressionante ligação você tem com um ídolo no seu coração. O que Jeremias fala no capítulo 17 do seu livro? Que a idolatria de Israel está gravada no coração de que maneira? Quando você escreve alguma coisa, facilmente se tira, né? Se você escreve com lápis, apaga. Mas ele diz ali que a idolatria de Israel está gravada no coração com ponteiros de diamante. Olha, irmãos, o que foi escolhido pelo pecado para gravar a intensidade que o homem tem de adorar os ídolos e de servir aos ídolos. Por quê? Eles amam o mundo, eles querem uma deusa, eles querem um ídolo que vai trazer para eles o que eles tanto amam neste mundo. Outro detalhe aqui, irmãos. Eles preparam essa mesa. Eles ignoram qualquer perigo. Visíveis
ou invisíveis. Os homens no pecado confiam tanto nos seus ídolos, e Deus não solta. Eles não estão nem aí. Seus ouvidos são tapados. Quando os profetas falavam dos ídolos, aqueles reis perversos matavam os profetas. Não fale dos nossos ídolos. Olha quantos profetas tiveram seu sangue derramado por causa da perversidade e da idolatria daqueles elementos. Olha com os santos de Deus na história. A igreja passou por sofrimento mil por causa da idolatria de movimentos terríveis, como a Igreja Católica. Então, queridos, por último aqui, nesse ponto, eles preparam essa mesa, recusando ver como estão jogando fora os verdadeiros valores. Verdadeiros valores. Se tiver que matar um filho para isso, eles faziam. Ofereciam seus filhos aos ídolos, jogando fora os seus queridos, seus valores. E aquilo era terrível aos olhos de Deus. Jogavam fora. Tinha, naquele tempo, irmãos, nos cultos deles, tinha aquelas prostitutas cultuais, tinham gays que vinham para participar também. O que está acontecendo hoje, irmãos? Satanás tem trabalhado de tal maneira que a imoralidade tem entrado até dentro dos ambientes chamados evangélicos. Por causa de quê? Qual é o problema? O problema é que eles querem um Deus, o Deus deles, o Deus da fortuna. Me abençoa. Eu dou dinheiro, eu dou para isso, eu dou para aquilo. Sacrifico, não quero saber do que vida de santidade, do que é vida que agrada ao Senhor, de que os valores de uma honestidade, de os pensamentos santos, de uma vida reta e justa perante Deus e os homens. Isso eles não interessam. Eles querem preparar e vão preparar até a morte deles. Eles vão preparar mesa para Deus a fortuna. Eu quero chegar agora, irmãos, no último ponto. Veja o versículo. E misturais vinho para o Deus destino. Os homens estão complicados, porque a vida não, o tempo não para. Quando você está adorando o ídolo, quando os homens estão adorando ídolos, eles querem apagar o perigo que virá. Como é que eles fazem? Misturando vinho. Opa! Os irmãos sabem a linguagem de vinho no livro de Isaías? Eu preguei há pouco tempo sobre isso. O vinho sempre representa no livro de Isaías o sangue de Cristo. Como ele veio e pisou o lagar. Lembra que eu preguei sobre isso? Pisou o lagar. Era o sangue dele. Aqui, meus irmãos, vamos ver o que acontece. Vai vir o que para os ímpios? Vamos lá. A primeira coisa que eles fazem, eles misturam vinho. Por quê? Eles não aceitam o vinho puro. Impressionante, né? O que fazem assim? Eles, na idolatria, eles pegam e misturam o vinho ou a verdade com a mentira. Os irmãos perceberam? Nós queremos a linguagem misturada. Nós não queremos a verdade completa. É o que está acontecendo hoje. Não prega a verdade, não fala da verdade. Vamos mistura aí. Vamos misturar um pouco. Aí, mistura com vinho. Ô pastor, o senhor falou da Bíblia. Jesus é meu pastor, nada me faltará. Ele me salvou, está tudo bem. Mas não fale outra coisa. Não fale do meu pecado. É misturar o vinho com outra coisa. Como acontece isso? Satanás espertamente, ele mistura as coisas. Ele cria confusão religiosa. Os irmãos perceberam hoje como o povo fala, vai com Deus. Quando diz vai com Deus, eles estão apontando o Deus deles. É o Deus empregado deles.
Olha, queridos, Satanás mostra aos homens um horizonte de glória. Está percebendo? Que ao invés de olhar para cima, eles olham o horizonte. Eles não olham verticalmente. Deus, onde estás? Lembra aquele salmo? Meus olhos se elevam para os montes. De onde virá o socorro? Meu socorro vem, que fez os céus e a terra. Mas o homem natural, ele olha aqui. O que eu posso ver? Ali está Caim, querendo construir o mundo dele. Ali está Esaú, querendo formar a nação dele. Aqui está Judas, querendo ficar rico, querendo ter moedas de prata. Nota, queridos, Satanás mostra um horizonte para o homem, diz que virá a glória, virá amanhã, vai ser melhor para eles. E eles vão cegamente. É igual um homem que usou milho para atrair porcos. Se ele foi atraindo os porcos com o milho milhos na mão, assim, muitos, né? E olha, queridos irmãos, é assim que Satanás faz. Então, o que eles fazem? Eles misturam vinho para o Deus destino. Está vendo como eles criam? Tem um outro Deus. Porque eles creem que podem, inutilmente, driblar a morte. Em Jerusalém tinha isso. Aqueles líderes religiosos e políticos de Jerusalém, eles faziam aliança com a morte e com o inferno. Está vendo? A coisa pior para o homem hoje é ouvir da morte e do inferno. Aquilo assusta eles. Assusta. Por quê? Quando eles criam esse Deus, a deusa fortuna e o Deus destino, eles não querem ouvir. Não, isso não vai acontecer conosco. Eu não serei a próxima vítima. Eu tenho planos para amanhã. Eu tenho planos para isso. Eu quero alcançar isso. Meu ideal, meu sonho, meu objetivo. Eu estou até sonhando os sonhos de Deus. Meu objetivo. Isso é Deus, o Deus destino. Quer driblar a morte. Um jovem chegou depois de um culto para o pastor. Foi conversar com o pastor. O pastor falou para ele da necessidade que ele tinha de se converter a Cristo. Ele pensou 1000 vezes. Não. Mas ao sair, logo morreu. Quantas pessoas eu lidei que enfrentaram a morte e tiveram um fim trágico. Olha, queridos, o homem no pecado é assim. Ele tem o Deus dele chamado Deus destino. Meu destino é ter uma vida maravilhosa. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter mulheres, eu quero ter felicidade, eu quero passear, eu quero comer bem, eu quero ter carro, eu quero ir para a Europa, eu quero ter tudo isso, eu quero ter amigos, eu quero pular, eu quero dançar, eu quero alegrar, a vida é para ser aproveitada. Vá nessa, você está fazendo um pacto com Deus destino. Então, queridos, eles lutam contra a morte e acham que vão escapar. Procuram estar cercado de tudo aquilo que representa segurança. Mas nunca a deusa fortuna fornece segurança. Não. Olha o homem rico. Ele tem segurança no dinheiro deles? Não. Ele não tem nada lá no monte. Não. Eles abandonaram o Senhor, esqueceram do Monte Santo. Para onde vai sua alma? Para onde vai sua alma após a morte? Para onde vai? Seu dinheiro não compra isso. Sua deusa não compra isso. Para onde irá a sua pobre alma após a morte? Eles também misturam vinho para o Deus destino,
Porque acredito incrivelmente que mesmo vindo a morte, haverá descanso. Olha que Deus perigoso, é o próprio diabo disfarçado. O homem no pecado chega a este ponto de tanta ignorância, de uma consciência tão desligada de Deus, da lei de Deus, que até a morte chega e fornece uma paz. O diabo diz para ele: pode ficar tranquilo, você vai morrer, mas você vai ter paz. Ele despede de todo mundo, pensa que vai deixar fortuna para os filhos e vai deixar uma vida boa, e esquece que depois da morte vem o juízo. Eles vão confrontar com o Deus glorioso, vão deparar com o grande Senhor. Então, queridos, o que é que o vinho faz? O vinho misturado tira a sobriedade. Ouça os falsos mestres, ouça as mentiras religiosas. Você está misturando o vinho com outras coisas, misturando a verdade com mentira. Ouça, continua ouvindo, e você vai ver. Olha o que acontece. O vinho misturado tira a sobriedade, a capacidade de pensar, de raciocinar. A religião moderna, a religião da nova era diz: não pense, não pense, não pense, sinta, sinta, não pense. É assim que eles estão fazendo hoje, tirando a sobriedade das pessoas, a capacidade de pensar, de pôr os pés no chão, de firmar os passos na verdade, de andar como homens e mulheres. Até a religião chamada evangélica tirou isso. Viva de emoções, viva do momento, viva disso, dessa euforia, misturando vinho com outra coisa. Segunda coisa, faz esquecer a realidade das coisas. Quando mistura vinho com outra coisa, a verdade com mentira, faz esquecer a realidade das coisas. A Bíblia é colocada de lado, porque não gosta que pregue sobre isso. Nós, os pastores, irmãos, pelo menos os homens que querem levar a sério, eles se enfrentam o problema hoje, uma rejeição completa, porque eles misturaram o vinho com outra coisa, querem a verdade misturada. E faz abraçar mentiras religiosas. E zombam do convite cheio de compaixão do Senhor. Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Veio para ser a deusa fortuna. Eles querem um Cristo assim. Veio para ser um Deus destino? Não. Eles não querem um Jesus conforme a Bíblia. Jesus não veio para isso. Veja o que Cristo veio fazer. Ele veio tirar o homem da penumbra do pecado, da miséria, da escravidão, para mostrar o quê? Tirar de lá e levá-lo para a glória. Isso é fortuna. Olha o crente. Pela graça se tornou riquíssimo. Riquíssimo. Ele é dono da glória de Deus. Ele é príncipe no reino de Deus. Eis o crente. Isso é fortuna. E agora, para onde irei? Eu irei para o céu. Meus olhos estão firmados no meu Deus. Ele veio ao mundo. Ele me procurou. Nós cantamos aquele hino, número 200 do nosso cantor. Veio buscar-me a mim, procurar-me a mim. Ele veio para isso. Vou para onde? Vou para a glória. A morte virá e ele me buscará. Ele me receberá. Ele me guia aqui e me recebe, meu anfitrião lá na glória.
E você, amigo, continuará sendo enganado, ludibriado por este mundo maligno. Continuará assim. Você não sabe que você é um idólatra, está debaixo da ira de Deus e será lançado no inferno, caso não se arrependa. Arrependa dos seus pecados. Corra para Cristo. Abandone esses dois ídolos. A Deus a fortuna e o Deus destino. Corra para o Senhor da glória. Aproveite. Ele é o Salvador. E Ele é tremendo Salvador. Aproveite. E você, querido irmão, volte para o seu Deus. Firma os seus passos na verdade. Firma os seus pensamentos no céu. Conforme Paulo diz lá em Colossenses. Pensai nas coisas lá do alto. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.